Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, eu vim aqui rapidinho para conversar com vocês sobre o uso das fibras, gente. O consumo das fibras, né? Que é muito importante, ainda mais para quem tem constipação intestinal, tá? Então, se você tem aquela prisão de ventre e não consome fibras o suficiente, você não vai conseguir ter regularidade ao ir para ir ao banheiro, tá? E por que isso, Nutri? O nosso organismo, existem dois tipos de fibras, tá, gente? As solúveis e as insolúveis. O nosso organismo, né, ele precisa das duas, tá? Uma, que é a insolúvel, ela ajuda a formar o bolo fecal, né? O nosso cocô mesmo. Ela ajuda a formar aquele bolo fecal para que a gente possa eliminar de forma eficiente, tá? E essas fibras insolúveis, elas são importantíssimas. Por quê? Porque elas evitam câncer, porque quanto mais a gente forma esse bolo fecal e elimina, né, as fezes de forma eficiente, a gente evita câncer, né, faz tudo funcionar conforme tem que funcionar, tá? Então é importantíssimo que a gente se alimente, né, de forma adequada para a gente ter essas fibras. E a gente tem também as solúveis, tá, gente? Por que solúveis? Porque elas são solúveis em água. Então, elas acabam formando aquele gelzinho, né, no nosso estômago. E ela também serve para ajudar na constipação, mas ela serve também para evitar diarreia, para dar aquela saciedade. Então, assim, a gente precisa dos dois tipos de fibra diariamente, tá? Para quem tem constipação, precisa mais da insolúvel. Geralmente, Nutri, mas como que eu vou fazer para saber se eu estou consumindo mais uma ou mais a outra? Gente, geralmente os alimentos, eles têm mais fibra insolúvel do que solúvel, naturalmente. Porque a gente precisa mais de uma e em menos quantidade da outra. É tudo feito, a natureza é perfeita, tá? Mas como eu chego a esses níveis de fibras diários, né, gente? Porque a gente precisa consumir 25 gramas de fibras durante um dia. Então, o que a gente precisa consumir, né? Para pegar todas essas fibras. Maçã, tanto a casca, tanto sem casca, né? Milho, cereais integrais, né? Sementes, tá? Isso tudo é considerado fibras, né? Isso tudo tem bastante fibras. Então, a gente precisa consumir verdura, gente, legumes, tá? Importantíssimo isso. E se a gente não consome, né, frutas, verduras, cereais integrais, pode ter certeza que o seu organismo, ele não vai funcionar adequadamente, principalmente para que você vá ao banheiro de forma regular. Mas, Nutri, eu como bastante fibra e eu não consigo ir ao banheiro, eu fico mais constipada ainda. Agora eu vou te contar o porquê isso acontece. Porque você consome muita fibra e não toma água. Você está consumindo pouca água. Porque pra gente formar esse bolo e a gente ter esse gelzinho também para dar saciedade e ajudar também na constipação, a gente precisa de água, isso mesmo. E no mínimo, tá? Uns 2,5 litros por dia. Então a receitinha tá aí. Coma fibras, toma água, depois você me fala se deu certo ou não.